Livro Homem em Construção, de Janailson Oliveira. Prefácio. Para construir algo novo, sabemos que muitas vezes é necessário destruir o que é velho, demolir as paredes do passado para abrir espaço para um futuro sólido e próspero. Nesse processo de construção, as bases são fundamentais. Um homem precisa saber que cada decisão e cada escolha tem um impacto não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles que o cercam. É por isso que ele precisa assumir com seriedade o seu papel de esposo, pai e cidadão. Homem em Construção é uma obra poderosa que levará o leitor a entender que a figura masculina é um dos pilares que sustentam a família. Janailson Oliveira nos conduz por um caminho de autoconhecimento e transformação, explorando os desafios e as recompensas de ser um homem em constante evolução. Janailson é mais do que um simples autor. Além de ser meu amigo, ele é um exemplo vivo dos valores que transmite em cada página deste livro. Ao longo desta obra, ele compartilha suas experiências pessoais sobre a jornada do homem moderno, que também está em construção. Que este livro não seja apenas uma fonte de inspiração, mas também um guia prático para se tornar o homem que você aspira a ser. Honesto, fiel, corajoso e determinado, tanto na vida pessoal quanto profissional. Seja bem-vindo a esta jornada de autodescoberta e crescimento. Deus lhe abençoe. Apóstolo Adeildo Silva, Igreja Evangélica Santuário de Cristo, Porto, Portugal. Dedicatória. Dedico este livro primeiro à minha esposa, que me incentivou não somente a ser pai, mas a ser o pai de uma família, me ensinando a honrar o matrimônio e a ver com outra ótica a criação de filhos. E ao meu filho Benjamin, que foi fonte de inspiração e motivação para o meu crescimento e amadurecimento como pai. Introdução. Estamos sempre construindo. Ao longo de nossas vidas, acontecem infinitas situações que marcam nossa maneira de ser e agir. Podem acontecer perdas, conquistas, partidas, chegadas, pessoas. Se você já é um homem maduro, se já constituiu sua família ou se está pensando em construir, com certeza há coisas que carreguem seu comportamento. Mas a verdade é que todos nós queremos viver uma vida plena e feliz ao lado de quem amamos. Talvez o seu projeto seja casar, ou talvez já seja casado e pode ser que precise de uma pequena reforma. Trocar móveis antigos por móveis novos, colocar uma maçaneta no lugar, a substituição de um vidro quebrado, ou quem sabe você precise de uma completa desconstrução. A paternidade é um tema bastante falado atualmente, mas eu tenho a leve sensação de que muitos de nós ainda não compreendemos o real sentido desta palavra. Neste livro, você vai entender qual é o seu papel nessa função tão importante para a sua casa. E durante esta leitura, se forem precisos muitos ajustes, tudo bem, lembre-se, estamos sempre construindo. Capítulo 1. Calculando os preços. Qualquer um de nós, quando vamos fazer uma viagem, ou até mesmo quando sonhamos em possuir uma casa própria ou comprar um veículo, costumamos fazer contas. A cada início de mês, a minha esposa pega um caderno e uma caneta e faz a lista da compra mensal. Ela escreve o que precisamos comprar no supermercado naquele mês. São alguns quilos de arroz, feijão, algumas frutas e legumes para a semana. E semanalmente ela repete a ida ao supermercado para abastecer novamente a geladeira com o que já utilizamos. Alguns quilos de café. Esse item é indispensável em nossa lista. Pasta de dente, detergente e muitas outras coisas. Ela também faz as contas. Sabe se naquele mês poderemos nos dar ao luxo de comprar algum produto diferente, mais caro ou não. Jesus nos ensina que quando planejamos começar uma obra, precisamos calcular quanto vamos gastar nela, a fim de que não venhamos começar e não concluir, e as pessoas riam de nós. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Lucas 14, 28 a 30. Nós fazemos contas e programamos muitas coisas, porém, com frequência, negligenciamos quanto vai custar relacionar-nos com outra pessoa, constituir uma família ou a criação de nossos filhos. Há alguns anos, minha esposa e eu decidimos construir uma varanda em nossa casa. Já morávamos há algum tempo nela, mas ainda não havíamos conseguido fazer aquela pequena obra que nos custaria algum dinheiro. Fizemos as contas e começamos a construir. Eu trabalhava fora, mas depois que chegava, trocava a minha roupa, pegava as ferramentas e começava. Um tijolo, depois o outro, as telhas e por aí vai. Todo o tempo que eu tinha, corria para concluir logo a varanda. Em outra época, já havia trabalhado como pedreiro, então usei o meu conhecimento na minha varanda. Planejamos e conseguimos deixá-la como queríamos, e ali partilhamos bons cafés e conversas, enquanto o vento das árvores nos refrescava no fim da tarde. O que eu quero dizer é que precisamos investir todo o nosso tempo, atenção, entendimento e maturidade na construção da nossa família. Constituir uma família é como começar uma obra que sempre precisará de nossa atenção. Ela não será perfeita, mas constantemente precisará de pequenas intervenções, melhorias e, às vezes, alguns pequenos reparos. Você não poderá parar no meio do caminho, dar um tempo naquela obra ou parar de injetar dinheiro nela por um período. É um investimento e crescimentos constantes. Todos os dias haverá cômodos novos que precisarão de um tratamento, um defeito que precisará de atenção, um problema que aparecerá e precisará ser resolvido. Para iniciar uma obra não é preciso muito dinheiro, não é necessário muito entendimento, tampouco que haja muitas pessoas à sua volta. Para começar uma obra é preciso atitude, simplesmente querer começar. Você pode começar com o básico, comprando um tijolo e um saco de cimento. Porém, o mais importante é saber o que está construindo e o quanto lhe vai custar. Uma família, seja ela grande ou pequena, vai exigir o mesmo trabalho e responsabilidade. E assim como numa obra, nós precisamos começar sempre pela base. Precisamos começar sempre tratando daquilo que vai sustentar todas as colunas e toda a estrutura do edifício. É necessário construir alicerces bem firmes, afinal, são eles que vão definir a altura da sua construção e que vão definir se a estrutura vai ficar de pé ou não. Jesus, em sua palavra, nos ensina que os alicerces devem estar firmados sobre a rocha e não sobre a areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. O investimento na base deve ser alto. Este é um livro que fala sobre pais e filhos, família num contexto real. Todos os dias precisamos melhorar como maridos, como esposas, como pais e como filhos. Precisamos fazer as contas daquilo que temos e queremos. Por que fazer contas? Isso vai gastar a sua vida. Você não pode ter duas vidas ao mesmo tempo. Você não pode ser um homem casado e viver uma vida de solteiro. Não pode ser um pai e viver como se fosse apenas um filho. Por isso, calcule se realmente está na hora de começar a sua família, se realmente você está decidido a viver essa transformação, a viver esse momento, porque não há volta. Investir na base leva tempo. Estudos mostram que a formação da personalidade da criança é entre os 0 e 7 anos. Então, durante os primeiros 7 anos, precisamos investir e gastar tempo com nossos filhos, investir o que há de melhor para que eles cresçam saudáveis e no caminho certo. Hoje, tenho um filho com quase 3 anos de idade e lembro-me de que quando ele nasceu, nós estávamos morando em Portugal.
passando por uma situação financeira bem difícil, e uma das opções que eu tinha era de ir trabalhar na França, porque o salário era mais alto. Porém, eu não poderia vir em casa todos os meses. Pelo menos durante os primeiros 3 meses, ficaria sem ver a minha família. Quase um ano depois, aceitei a proposta de emprego para o exterior e durante quase um mês só via minha esposa e o meu filho através de videochamadas. Ao retornar, percebi o quanto ele havia se desenvolvido e mudado em pouco mais de 20 dias. E pego-me refletindo em como teria sido se eu tivesse viajado naqueles primeiros meses. Não se trata se a criança vai ou não lembrar-se da cara do pai, se vai reconhecê-lo ou não. Trata-se do quanto ela vai se desenvolver fisicamente, como seu rostinho vai mudar e, principalmente, como ela vai causar mudança no pai. Porque só existe uma maneira de aprender a ser pai. Lendo este livro, você apenas tem uma luz daquilo que é ser pai, mas a paternidade se aprende na prática. A paternidade exige de nós a observação, o cuidado, o zelo, a preocupação, aquilo que nós realmente fazemos no nosso dia a dia. Se eu me ausento por 3 meses do meu filho, da minha família, não iria saber o que era acordar de madrugada ou não dormir, simplesmente para ficar observando se aquele bebê estava bem, se a mãe estava dormindo bem, se estava conseguindo ou não amamentar. Ou seja, os cuidados básicos para que no futuro tivesse autoridade para falar para o meu filho. Sabe o que realmente importa no futuro dos nossos filhos? Não são os presentes ou o dinheiro que colocamos dentro de casa, e sim quanto tempo gastamos com eles. Mais do que presentes, nossos filhos desejam a nossa presença. Uma criança não está interessada se o presente custou 1 euro ou 1.000. O que importa para ela é receber das suas mãos o presente, se alegrar e poder brincar com você. Não é de hoje que as pessoas estudam sobre os impactos causados na infância de crianças criadas em lares onde falta amor e atenção. Os estudos de Lamborn, etc. e tal, 1991, e do Bois, etc. e tal, 2002, indicam que a presença ativa e amorosa dos pais, envolvendo participação na vida da criança, resulta em níveis mais altos de autoconfiança. Assim como a comunicação aberta e eficaz entre pais e filhos, que inclui expressar emoções, discutir desafios e compartilhar conquistas, resulta em níveis mais elevados de autoestima nos pequenos. Por isso, repito, invista o seu tempo com os seus filhos, gaste tempo com a sua família. Esses primeiros 7 anos são fundamentais para que a sua criança entenda o valor que tem, que há alguém ao seu lado, e os resultados que isso traz são incalculáveis. Capítulo 2. O processo de construção. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Neste versículo, Jesus está dizendo: você precisa avaliar e investir no ambiente onde está construindo. A Bíblia fala que o homem deixará a sua casa, a sua família e se unirá à sua esposa e será um só com ela, formando a sua própria família. A partir do momento em que nós decidimos construir, a partir do momento em que nós queremos formar uma família, precisamos nos ausentar do meio e procurar o ambiente, o lugar onde desejamos executar a grande obra. Pode ser uma mudança física de lugar ou sair do meio de pessoas que não estão com o mesmo propósito. Mas uma coisa é certa, você precisa construir o seu lugar. Precisa ter o seu lugar de intimidade com a sua esposa, saber que existe um espaço que pertence exclusivamente aos dois e não importa quantas vezes saiam daquele lugar, seja para viajar, para trabalhar, no lugar base poderá retornar, aterrissar e construir o que almeja para a sua vida. A construção de um caráter e personalidade não pode ser feita num lugar de muito barulho. Veja, não é possível ensinar algo aos nossos filhos onde apenas uma voz diz uma coisa e outras 100 dizem outra coisa. Por exemplo, quem mora em uma casa onde moram outras 3 ou 4 famílias e deseja ensinar o filho a ser um cristão, um homem de Deus, honesto e fiel, mas as demais famílias fazem churrasquinho, bebendo cerveja, sempre brigando entre si e agindo com desonestidade, diante desse cenário caótico é muito difícil implantar bons hábitos dentro do filho,
pois a criança, mais do que aprender ouvindo, aprende observando. E às vezes estamos falando uma coisa e agindo de forma oposta. Jesus foi muito claro quando disse que quando for construir uma casa, seja como o homem prudente e não como o insensato. A definição de sensato, encontrada no dicionário Priberan, é que tem bom senso, prudente, circunspecto. Quando vem a chuva, a tempestade e os ventos, nenhum deles derruba a casa que foi construída sobre a rocha pelo homem sensato. Porém, Jesus falou também acerca do homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia, e quando vieram o vento e a chuva, a casa foi ao chão. Usando esse exemplo simples que Jesus deu, percebemos coisas profundas que afetam fortemente a nossa vida. Por exemplo, quando falamos de edificar uma casa sobre areia, referimos-nos a um local instável. Veja, na época dos profetas, o povo que peregrinava no deserto não firmava suas casas ali simplesmente porque vivia de acordo com a condição do tempo. Se estava chovendo, aquelas pessoas mudavam a tenda de lugar. Se observassem que uma tempestade de areia se aproximava, mudavam novamente. Ou seja, eram povos inconstantes. Trazendo para os nossos dias, quem vive dessa forma, se deixando levar pelas circunstâncias que estão à sua volta, de maneira nenhuma consegue construir algo sólido para a sua vida. Exatamente o oposto daquele que firma a casa sobre uma rocha. A rocha refere-se à estabilidade, um lugar alicerçado, um lugar sólido, um lugar onde tempestade nenhuma vai abalar. Quando os israelitas saíram do Egito e estavam prestes a entrar na terra de Canaã, o próprio Deus lhe deu regras específicas a respeito de como deveriam construir suas casas. Afinal, até aquele momento, todo o povo que estava entrando na terra só havia vivido no deserto. O Senhor disse para que eles construíssem em um lugar alto, porque quem está no alto governa. Mandou que construíssem em lugar sólido. As janelas das casas não deveriam ser de frente umas para as outras, para que ninguém prestasse atenção na vida alheia. Um parapeito deveria ser construído em cima da casa, para que se acontecesse qualquer acidente em cima do telhado, não recaísse a culpa sobre o responsável pela família. No processo de construção, Deus dá detalhes daquilo que é preciso, a fim de começar bem e terminar bem. E você pode me perguntar, mas como vou começar bem se já comecei mal? Se eu nasci em um cenário desestruturado, se o meu pai não estava na minha casa, se eu fui abandonado na minha família, se eu não tenho um ajudador, se o meu filho leva uma vida com padrões errados? Preciso dizer que o processo de construção não acontece da noite para o dia. O processo de construção é a nossa vida inteira, pois nós não compramos blocos e paredes prontas para poder fixar uma casa, mas colocamos tijolo por tijolo, e muitas vezes nem temos condições de comprar todo o material de uma única vez. Por isso, fazemos conforme a nossa capacidade. Se hoje você entende que, sendo um pai, não conseguiu dar aquilo que queria para o filho, ou você, sendo a mãe, percebe que poderia ter sido melhor, não é o fim. Não importa se o seu filho já está casado e até mesmo se tem filhos, você ainda pode influenciar na vida dele. Infelizmente, muitas oportunidades podem ter sido perdidas, mas o tempo em que você não conseguiu agregar valor à vida do seu filho era porque vivia um tempo de ignorância. Quem sabe os seus filhos ainda morem com você e você percebeu que é hora de mudar, de parar, analisar a construção e colocar tudo em alinhamento. O lar tem sentido de abrigo, de núcleo e de delimitador. Veja, é um lugar de refúgio e um lugar que dá proteção. Também temos um endereço, é um lugar de chegada, mas também de partida. Afinal, um lugar base serve tanto para lançar quanto para receber. E claro, para limitar as nossas movimentações. Quem manda em sua casa é você. Assim, você decide quem entra nela. A Bíblia tem inúmeras referências falando sobre construção, usando de alegoria para falar sobre famílias e pessoas. Um desses exemplos é Noé. No livro de Gênesis é contada a história desse homem íntegro e fiel que agradava ao Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9.
Em sua época, a terra estava corrompida pelo pecado e Deus decidiu acabar com todo o povo que existia. O único homem em quem ele achou graça foi Noé, um homem justo, de valor, em meio a uma sociedade degenerada. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 5 a 8. Então Deus, na sua expertise, ordenou a Noé que construísse uma arca. Ele não era um construtor naval ou um arquiteto, apenas um agricultor, um lavrador da terra. Mas Deus lhe deu as medidas dessa arca, mostrando detalhadamente o que deveria fazer. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 6, 13 a 18. O interessante é que Deus dá um projeto para um homem executar, sabendo que esse não tem nenhuma especialização naquilo. Você que vai ser pai ou mãe não é uma especialista em filho, correto? Ou você que vai casar não é uma especialista em famílias, em casamentos. Se entender isso, já vai começar bem, pois entenderá também que sempre será necessário melhorar para construir o que deseja, ou melhor, o que Deus está pedindo. Assim como nenhuma obra começa e termina da noite para o dia, com Noé não aconteceu diferente. Depois de ter recebido as instruções, o Senhor ordenou que ele começasse a construção. A Bíblia diz que Noé demorou 100 anos construindo a arca, algo que para ele talvez não fizesse muito sentido. Eu o imagino construindo e olhando para o céu. Não havia nenhum sinal de chuva, nem uma única gotinha, mas ele continuou construindo. Por mais desafiador que seja construir uma arca, não acho que esse tenha sido o maior problema de Noé. Penso que o maior desafio foi colocar toda a sua família dentro dela. Com certeza ele a construiu com muito zelo, pois sabia que ele e sua família entrariam naquela embarcação gigante. Por mais pressa que você tenha de formar uma família, ter filhos ou ver uma transformação, é preciso fazer passo a passo, construir devagar e com qualidade. Afinal, você e sua família entrarão na arca. Passados 100 anos desde o primeiro dia em que Noé começou a construção, Deus ordenou que ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, juntamente com muitos animais, entrassem no navio. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6, 19 a 22. Então o Senhor fechou a porta por fora. Será que Noé teve receio da arca não aguentar todo o peso ou a pressão das águas que batiam na estrutura que ele havia montado? Talvez, em momentos onde a arca balançava mais, ele refletia se tinha feito tudo exatamente como o Senhor havia instruído.
Depois que a porta é fechada, você está no interior daquilo que construiu, vivendo com as pessoas que ama. É então que percebe que não está mais construindo uma coisa palpável. Primeiro construiu algo para colocar sua família dentro, mas agora vai ter que construir algo dentro da sua família. Noé e sua família passaram 1 ano juntos dentro da arca. Não era um resort onde eles estavam passando férias ou um reality show onde quem permanecesse por mais tempo receberia o prêmio. Eles tinham a responsabilidade de cuidar da manutenção daquela arca e dos animais que estavam abrigados ali. O que nós construímos requer cuidados diários. Não é porque já criamos os nossos filhos, porque estabelecemos a nossa família, que não precisamos fazer manutenções. O marido precisa ver como está o seu casamento, assim como a esposa. O pai deve estar atento às direções que o filho está tomando e os filhos devem ver quais as necessidades de seus pais. Dentro da arca, eles tinham a responsabilidade de cuidar dos animais, de manter a limpeza, dar alimentação. Com certeza precisavam trabalhar praticamente 24 horas por dia, pois eram muitos animais. Há estatísticas de que havia mais de 80 mil espécies diferentes ali. Você consegue imaginar quantas crises eles enfrentaram dentro da arca? Uma coisa é passar um final de semana na casa de um dos familiares. Outra coisa bem diferente é passar um ano inteiro fazendo as mesmas tarefas, dividindo o mesmo espaço e em condições extremamente precárias. A luz que existia lá dentro não era do sol. Talvez eles nem mesmo conseguissem discernir quando era dia e quando anoitecia. E nós sabemos bem que o ambiente frio e escuro tem a tendência a deixar as pessoas mais tristes, mais pensativas. Durante 40 dias seguidos, eles escutaram o som de uma tempestade muito forte. Depois, o forte barulho das ondas enquanto as águas sacudiam a arca. Ouviam animais berrando e gritando. Será que surgiram muitas crises existenciais na mente daquelas pessoas? Talvez você consiga se enxergar no meio dessa história. Talvez esteja dentro de uma família onde todos têm ocupações, onde o ambiente não tem paz e alegria, somente tristeza. Hoje vivemos no meio de uma sociedade acelerada, onde todos estão sempre correndo de alguma coisa para satisfazer suas próprias necessidades. E isso até é normal, porém não é normal quando deixamos de observar quem está ao nosso lado. Capítulo 3. Sua origem. Não basta somente saber como construir, qual será o investimento, mas também é imprescindível escolher um bom lugar, um ambiente, a atmosfera onde se quer viver. Há pessoas que gostam de viver na cidade, porque tem tudo às suas mãos. Shopping centers, bancos, padarias, supermercados, cinemas, tudo à sua volta. Já outras pessoas gostam de viver numa fazenda, numa vivenda, num lugar mais distante pelo fato de saber que irá usufruir de mais silêncio, natureza, mais paz. Contudo, o lugar a que me refiro aqui não é simplesmente um lugar físico. Percebo que falta muito investimento na base familiar. Quantas pessoas vemos que são totalmente desestruturadas e que não têm nenhum entendimento sobre o que é uma família? Muitos começam a envolver-se em relacionamentos muito cedo, sem direcionamento dos pais, sem saber o que eles próprios querem para a vida no futuro. É por isso que, se queremos fazer algo diferente a fim de mudar a situação das famílias, precisamos começar investindo na base que estamos construindo, ou seja, em nossos filhos. Precisamos gastar tempo com eles, nossos recursos precisam ser investidos neles. Isso não se refere apenas a matriculá-los em uma escola melhor ou comprar roupas de qualidade e brinquedos caros. Trata-se de incutir princípios, de ensinar-lhes verdades que farão com que jamais venham negociar o caráter em suas vidas adultas. Nossos filhos precisam aprender a honrar pai e mãe, cuidar de uma esposa ou esposo, aprender a se submeter às autoridades. Não precisam ser homens ou mulheres letradas, alguém que estuda dia e noite ou ter uma super formação teológica, filosófica ou coisa do tipo. O importante é carregarem os valores do reino. Na construção de uma casa, não importa qual é a qualidade do cimento, mas sim a preparação da massa. Pois se você escolher o melhor cimento e acrescentar muita água nele, ou mesmo pouca areia, ele não vai estar na qualidade adequada para concluir o propósito.
Se falta investimento ou tratamento no seu filho, talvez ele não cumpra o propósito dele. Talvez se perca no caminho ou a sociedade fira seu modo de pensar. É normal, quando conversamos com as pessoas que estão pensando em construir uma família, ouvirmos falar dos fatos e situações que aconteceram no passado, problemas que vivenciaram no ciclo familiar, o que pretendem fazer diferente na nova vida ou replicar porque foram coisas boas. São diferentes histórias, diversos contextos, mas sempre há um ponto em comum. Todo o caráter foi formado na infância e adolescência. Por isso, o que querem para suas famílias mostra-se como um reflexo do que tiveram no passado. Todo problema começa na origem, no lugar onde a pessoa nasceu, no ambiente onde foi criada, no meio em que foi educada. Pensando nessas coisas e ouvindo testemunhos de pessoas que foram abusadas na infância, que viveram em meio à violência, que foram fruto de um adultério, de estupro, como é difícil apresentar uma solução para essas pessoas. Mas, usando o conhecimento bíblico, vejo que nós não somos fruto de nosso próprio planejamento, mas a Bíblia diz que o Senhor escreveu no livro da vida todos os nossos dias e que quando ainda éramos informes no ventre materno, Ele já nos conhecia. Por esse motivo, o que importa é o que Deus já determinou para os seus dias. Leia o que a Bíblia diz em Salmos 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, 1-16. Talvez você se pergunte, por que Deus permitiu que eu passasse por tantas situações ruins? Eu quero contar-lhe um pouco da minha história. Em janeiro de 2012, no primeiro dia do ano, minha mãe e eu nos batizamos nas águas. Já frequentávamos a igreja há bastante tempo e sentíamos que aquele era o momento certo. Estávamos vivendo um tempo muito bom, o primeiro amor. O ambiente da nossa casa estava sendo transformado. Um lindo sol iluminou aquele domingo nublado e chuvoso, enquanto o pastor ministrava a palavra que antecedia a nossa entrada nas águas. Depois daquele dia incrível, os dias que se seguiram foram de muita alegria e tratamento individual. A minha mãe ficava ansiosa para chegar a hora de ir para o culto. Eu realmente sentia que a nossa realidade como família iria mudar. Ela passou a compreender com clareza alguns pontos onde achava que tinha errado como mãe. Dos fins de semana que trabalhava à noite e nos deixava em casa, ainda crianças. Dos inúmeros relacionamentos mal-sucedidos que sempre acabavam em brigas na nossa frente, deixando terríveis memórias em nós. Quando enxerguei isso na minha mãe, soube que era realmente o Espírito Santo agindo no coração dela. Aquela mudança era como um sonho sendo realizado. A minha mãe posicionando-se como mãe, valorizando a nossa presença em casa. A partir daí, pensei que tudo iria melhorar. Meu relacionamento com meus irmãos, os almoços em família, e até que por alguns meses isso realmente aconteceu. Mas Deus nos surpreendeu. Alguns meses depois, ela precisou fazer uma mini cirurgia no colo do útero.
E então os médicos perceberam que havia algo errado. Retiraram o tumor que havia ali, fizeram a biópsia e descobriram que ela estava com câncer. Foi um choque dentro da nossa casa, mas estávamos novos na fé, fervorosos. Passamos a buscar mais a Deus e a nossa fé foi aumentada. Vivemos situações muito difíceis, mas não desistimos de buscar ao Senhor. Sabíamos que Ele era poderoso para curá-la se esse fosse o propósito dele. Os meses se passaram e a situação dela só piorou, até que em abril de 2013 acabou falecendo. Foi incrivelmente doloroso, não havia palavras que nos consolassem, mas dentro de mim existia uma convicção, que Deus estava agindo, mesmo sem eu entender. Continuei crendo que tudo o que acontece em nossa vida é para um propósito maior. É muito difícil para a maioria das pessoas compreender que Deus também abençoa quando tira algo de nós. Gosto de usar uma alegoria falando de Abraão. Inicialmente, ele se chamava Abrão, mas quando Deus o abençoou, passou a ser chamado de Abraão. Deus acrescentou uma letra em seu nome para abençoá-lo. Com Sarai, esposa dele, foi diferente. Quando Deus a abençoou, ela passou a se chamar Sara. Uso esses dois exemplos para dizer que, independente se Deus tira ou se acrescenta na nossa vida, continua nos abençoando. Na verdade, acredito que quando Ele tira algo de nós, nos abençoa ainda mais, pois amadurecemos e aprendemos a valorizar as coisas, as pessoas, as oportunidades, os pequenos detalhes. Todos nós temos dois caminhos que podemos percorrer quando nos encontramos numa situação difícil. Ou aceitamos permanecer naquela situação, ou tomamos a atitude de mudá-la. Eu poderia muito bem olhar para a minha história, me revoltar contra Deus, questioná-lo sobre o porquê de Ele ter permitido que a minha mãe morresse, logo quando estávamos decididos a caminhar corretamente, a mudar a nossa casa, a levar o restante da nossa família para Ele. Sim, é óbvio que surge o questionamento interno, mas a decisão ainda é nossa de permanecer dentro daquele pensamento de mudança, de melhoria, ou nos revoltarmos e transformarmos o ambiente em que estamos vivendo em uma verdadeira catástrofe. Ou pegamos as pedras que são atiradas em nós para construir, ou para lançar nos outros. Quero convidar você para fazer uma reflexão. Este livro não é um manual, um guia para ser seguido passo a passo. É apenas um caminho para que você olhe para dentro de si e faça as melhores escolhas. Só assim não andará perdido, sem direção. É como uma pessoa dentro de um barco no mar. Se ela não souber para onde quer ir, qualquer vento será favorável. Chegou o momento de refletir. As atitudes que você tem tomado o estão levando para onde quer chegar? O quanto você está investindo para ter uma família próspera? Se você quer ter uma família madura na fé, o quanto você está investindo nisso? Tudo exige investimento. Capítulo 4. Deus não vê como o homem vê. Por algum tempo, onde eu só enxergava dor e sofrimento, Deus enxergava salvação, transformação e maturidade. Por isso, eu o convido a mudar a ótica daquilo que está enxergando, pois para Deus nada é impossível. Aquilo que você está vendo como sofrimento pode ser apenas uma ferramenta para amadurecê-lo. Aquilo que parece ser dificuldade é apenas uma oportunidade para fazê-lo crescer. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas, nem preparadas para fazer aquilo que Ele queria. Quando escolheu Davi para ser rei em Israel, este era apenas uma criança. E quando o Senhor mandou o profeta na casa de seu pai, Samuel procurou os filhos mais bonitos e fortes, aqueles que serviriam para ocupar o cargo de um rei. Mas Deus lhe disse: "Eu não vejo como o homem vê." É muito difícil compreendermos a visão de Deus quando estamos diante de determinadas situações. Contudo, quando entendemos que é a partir de nós que a transformação começa, nada nos influencia. Isso não nos isenta do problema ou da dor, mas a maturidade exige a compreensão e a aplicação dessa verdade em nossas vidas. Pois se alguém compreende que precisa mudar para que a sua família fique de pé, ainda que doa em sua carne, ele o faz. As mudanças doem, às vezes trazem vergonha, mas a maturidade não nasce sem o processo. Por isso, mude a forma de enxergar as coisas. Tiago Brunet, no livro Especialista em Pessoas, diz que os dias difíceis revelam aquilo que você já deveria saber. Ou seja, você já devia entender aquilo que está vivendo.
O dia difícil chega para todos, mas se você já sabe o que esperar, saberá como se portar. Pessoas maduras não se desesperam em meio ao problema. Elas não apresentam culpados, mas sim soluções. Será que está faltando isso em sua vida? Ao invés de apontar quem está errando dentro da sua casa, escolha apontar as melhores soluções. Por que não colocar diante de cada um o entendimento do que fazer para que o relacionamento progrida? A. R. Thompson, 1994, e P.M. Cole e colaboradores, 2004, mostram o quão importante é o papel dos pais na forma como ajudam seus filhos a lidar com emoções. Não é apenas sobre dar apoio emocional, mas também sobre mostrarem ativamente como lidar com as emoções. Quando os pais têm boas maneiras de lidar com sentimentos, eles ensinam isso aos filhos, que aprendem e imitam esses comportamentos. Criar um ambiente onde as emoções são bem resolvidas é muito importante para ajudar as crianças a aprenderem a lidar com suas próprias emoções de maneira positiva. Quero sugerir algumas práticas positivas para fortalecer o relacionamento entre você e sua esposa e criar um ambiente saudável para a família. 1. Cultive uma comunicação aberta e respeitosa. Há casais e famílias que não conversam. Nunca. Há uns que parecem até ter superpoderes, pois dizem que sabem exatamente o que o outro quis dizer ou sabe qual será a resposta que ele ou ela dará. Estabeleça uma comunicação aberta e respeitosa com seu cônjuge. Crie o hábito de ouvir atentamente suas preocupações, ideias e sentimentos. E, claro, compartilhe os seus também de forma honesta e empática. 2. Pratique a empatia e o apoio. Seja compreensível com as necessidades e emoções do seu cônjuge. Todos temos dias mais conturbados. Ofereça apoio emocional, atenção e encorajamento em momentos de alegria, tristeza ou diante de situações desafiadoras. 3. Participe ativamente nas responsabilidades domésticas. Divida as responsabilidades domésticas e tarefas relacionadas aos cuidados dos filhos. Agindo assim, vocês terão mais tempo de qualidade em família. 4. Reserve tempo para o relacionamento a dois. Tire um tempo para se conectar com seu cônjuge sem a presença dos filhos. Planeje momentos para desfrutarem juntos, como saídas para jantar, passeios ou atividades que ambos gostem. Isso fortalecerá o vínculo entre vocês. Afinal, antes de serem pai e mãe, são homem e mulher, um do outro. 5. Mantenha o romance vivo. Mesmo após a chegada dos filhos, cultive o romance no relacionamento. Não é preciso ser nada caríssimo todas as vezes. Faça pequenas surpresas, elogios e demonstre afeto para manter a chama acesa. Certa vez eu estava trabalhando no exterior e minha esposa foi me ver. A casa ficava longe das lojas e supermercados, mas ainda assim quis preparar algo. Sabe o que eu fiz? Escrevi vários bilhetes em folhas de caderno e deixei no pequeno cômodo onde ficaríamos. Imagine a expressão dela. Outra vez, escrevi recadinhos carinhosos em post-its e espalhei por todos os lugares da nossa casa no aniversário dela. Sempre que ia a um cômodo, ela encontrava um. 6. Valorize e aprecie o cônjuge. Demonstre gratidão e apreço pelo seu cônjuge. Quem não gosta de ser reconhecido e valorizado pelas contribuições para a família e relacionamento? Um almoço gostoso, as roupas dobradas no guarda-roupa, a casa cheirosa e arrumada, o zelo com os filhos. 7. Respeite as diferenças e conflitos. As pessoas têm opiniões e perspectivas diferentes. Isso é completamente normal. Por isso, reconheça e aborde os conflitos com respeito e disposição para chegarem a um consenso, até porque é melhor ter paz do que razão. 8. Tomem decisões juntos. Se você é daquelas pessoas que decidem tudo sozinho e o cônjuge nunca sabe de nada ou fica sabendo por último, é hora de mudar. Decidam as questões importantes em conjunto, considerando sempre as opiniões e necessidades de cada um. 9. Pratique o apoio mútuo. Estejam lá um para o outro em momentos de desafio, apoiando-se mutuamente e enfrentando as dificuldades juntos, mesmo
e especialmente diante de resultados que foram fruto de decisões das quais você não esteve de acordo. 10. Mantenha o senso de humor. Há casais que não riem juntos há muito tempo. Parece que guardam a alegria, as conversas e reações engraçadas para os de fora. Mas o humor pode ser uma excelente maneira de aliviar a tensão, criar conexões e deixar situações mais leves. Riam juntos e desfrutem de momentos descontraídos. Praticar essas atitudes positivas pode fortalecer o relacionamento do casal, criando um ambiente de amor, respeito e apoio mútuo que beneficia toda a família. Lembre-se de que o relacionamento com o cônjuge é a base para a criação de um ambiente seguro e feliz para os filhos crescerem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 21 a 24. Capítulo 5. Aplicando as maiores riquezas. Como seres humanos, temos um grande problema. Fomos criados com a mentalidade de escassez e achamos que precisamos de dinheiro para melhorar em quaisquer áreas da nossa vida. Achamos que possuir coisas nos permitirão ser pessoas melhores. Mas, lendo 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo nos diz sobre o que permanecerá no fim, e o que vai sobrar é a fé, a esperança e o amor. Esses três não podem ser comprados, não são coisas físicas, eles são criados dentro de nós. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Primeiro gostaria de falar da fé. Hebreus 11 diz que ela é a firme convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Fé, então, é a confiança em uma pessoa ou coisa, crença que não é baseada em provas. Ela nem precisa existir para você acreditar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Penso que este seja o primeiro passo que precisamos tomar para poder mudar algo ao nosso redor. E fé não se consegue com dinheiro, mas praticando, buscando, exercitando e trazendo à existência. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5, 3 e 4. A esperança também é desejar que algo aconteça. Esperar no sentido de ter certeza que vai acontecer, de que vai melhorar. Com a fé você inicia, mas com a esperança você aprende a esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E a terceira coisa é o amor, que é ter afeição por alguém ou por um objeto, é querer que a outra pessoa esteja bem, querer que o objeto esteja bem cuidado. O amor é um sentimento que inclui muitas coisas, dentro de uma só ação. A Bíblia diz que quem ama não é vaidoso, espera, cuida, se sacrifica. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O interessante dessas três ferramentas que podemos usar para mudar o ambiente em que vivemos é que primeiro precisamos aplicá-las em nós. A partir do momento em que conseguimos viver com fé, esperança e amor, as coisas ao nosso redor começam a mudar. As pessoas nos olham de maneira diferente, veem que apesar das situações difíceis de determinados momentos, reagimos não mais com aceitação e comodismo, mas com atitudes de revolução, de crescimento. Afinal, estamos nos tornando pessoas moldadas, amadurecidas e com um objetivo.
A Bíblia é muito linda quando, em Hebreus, contando a história dos heróis da fé, fala que por ela uns conquistaram reinos. Pela fé, outros aceitaram prisões. Uns foram queimados no fogo, venceram gigantes. É gigantesco o impacto que uma pessoa que tem fé causa, ao ponto de alguns terem o seu nome escrito na Bíblia. Mais de 2000 anos se passaram e a história delas ainda está sendo contada. Tudo por conta das atitudes de fé que elas tiveram. Pessoas que aprenderam a esperar o tempo da promessa se cumprir, como Ana, que por 25 anos confiou no Senhor para ter um filho, ou Davi, que esperou por 40 anos para assumir o trono, ou como José, que quando criança teve um sonho, mas somente quando tornou-se adulto pôde viver o que tinha sonhado. Ter esperança é não deixar que seus sonhos morram em seu interior. É sonhar e acreditar que as coisas vão acontecer. É não desistir quando se está na prisão, é não desistir quando sua família está totalmente derrubada. Ter esperança é esperar com a certeza de que tudo vai mudar. E por que não falar do amor? O perfeito amor, aquele que lança fora todo medo. Jesus prega sobre o amor, mas mais do que isso, ele provou o amor ao ponto de dar a sua própria vida para mostrar o quanto nos ama. Se você está decidido a entrar em um relacionamento, em uma construção familiar, ou se quer reestruturar o que já construiu, precisa entender uma coisa muito simples, mas muito forte. A pastora Ana Rodrigues, em seu livro Pequenas Crônicas em Busca da Casa de Deus, fala algo que eu não consigo tirar da cabeça. O amor só tem a sua receita completa e genuína quando a ele acrescenta-se renúncia e sacrifício. Ana, eu falei para você que a renúncia e sacrifício é um ingrediente indispensável para o amor. Todo sentimento, por melhor que seja, precisa estar disposto a sofrer alguma perda, a renunciar e sacrificar algo, para se unir com outros e formar coisa nova. Pegando esses dois temperos para completar a receita do amor, você entende que não pode ter duas vidas. Por exemplo, não pode ser um homem casado e ter uma vida de solteiro. Também não pode ser um pai e viver como se não tivesse um filho. Como filho, você não pode viver como se não tivesse um pai. Por isso, renúncia e sacrifício precisam ser colocadas em prática dentro da nossa construção. Renunciar, muitas das vezes, o nosso desejo, o nosso tempo, coisas por um bem maior. Capítulo 6. Maturidade. Talvez você não saiba como é interessante a divisão das estações. Na China, existem 5 estações. Na Índia, existem 3 estações, enquanto no Polo Norte e no Polo Sul só existem 2 estações. Por mais que queiramos viver a estação que está vigente em outro continente, não podemos. Só podemos viver a estação do lugar onde estamos. E também não podemos pular nenhuma estação do ano porque não gostamos, por exemplo, do frio ou do calor. Se vivemos no Brasil e o mês é dezembro, vamos ter que viver o verão. Porém, em junho, vamos viver o inverno. É bem certo que, às vezes, o inverno parece o verão, tamanho é o calor em alguns estados brasileiros. E, por vezes, no verão, chove tanto que parece o outono. Mas, independente de como cada estação se constitui, não conseguimos pular nenhuma delas ou mesmo alterá-las. O que nós aprendemos com esse modelo? Em nossa vida, cada estação precisa ser respeitada. Quando somos crianças, temos que ser tratados como crianças. Quando somos adolescentes, é assim que devemos ser tratados e quando nos tornamos homens, temos que ser considerados como tal. Estou falando em todos os sentidos. Compreenda e respeite cada fase da sua vida. Lembre-se de que você não pode estacionar em uma única fase. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. 1 Coríntios 13, 11. A Terra não vai parar de girar e a estação não vai estacionar. Se você é um menino hoje, amanhã será um adolescente. Se hoje é um adolescente, amanhã será um homem formado. Se você é um homem solteiro hoje, em breve será um homem casado. E depois um pai de família. Temos que viver essas fases intensamente, de maneira coerente, sábia e sadia, para que no futuro não venhamos a olhar para trás com arrependimento.
Mais do que ensinar nossos filhos e querer que eles aprendam, como pais e líderes, como pessoas que estão à frente de uma grande obra, precisamos entender o que estamos fazendo. O maior investimento em maturidade tem que ser da nossa parte, pois, como homens maduros, conseguimos influenciar na medida certa, no tempo certo, cada pessoa que esperamos que cresça e amadureça. À medida que as crianças vão crescendo, colocamos responsabilidades sobre elas, as ensinamos enquanto mudam de fase. Ao mesmo tempo, celebramos e mostramos a elas que cada passo que estão dando é uma página nova sendo escrita. Assim como em um livro, nós não ficamos em um único capítulo. À proporção que mudamos de capítulo, também mudamos de história, o contexto é outro, as experiências e o aprendizado se intensificam. Na vida, as responsabilidades aumentam, passamos a andar em outros patamares. O resultado é que aprendemos muito com essas mudanças. É muito bom ver nossos filhos e a nossa casa progredindo, e ao passo que crescem, percebemos que nós também precisamos melhorar. Deus, como nosso exemplo de paternidade, aquele que rege todas as coisas, criou os primeiros seres humanos já adultos e aos poucos foi lhes ensinando o que precisavam saber. Além de Adão e Eva, ninguém mais nasceu grande. Sabendo que precisamos viver processos, Deus ensinou os próprios filhos e depois deu a oportunidade dos pais ensinarem os filhos. Sim, poderíamos nascer adultos, mas Deus, na sua soberana sabedoria, quer nos ensinar a crescer, quer acompanhar o nosso crescimento e, mais do que isso, quer que os pais passem para os filhos toda a maturidade e conhecimento que aprenderam em suas trajetórias de vida. Veja o que nos diz Salmos 145, 4. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Um menino ou uma menina não se torna homem ou mulher quando completa 18 anos. Ele nasce homem, cresce homem e morre homem. Ela nasce mulher, cresce mulher e morre mulher. O que muda são as responsabilidades e a maturidade deles durante esse processo. Porém, a maturidade também não surge da noite para o dia. Ao longo da vida, a criança é treinada e ensinada para conhecer suas principais responsabilidades, os princípios elementares de como viver, comportar-se numa sociedade, no trabalho, na família, de valorizar as pessoas, guardar as amizades. Tudo isso e muito mais precisamos ensinar aos nossos filhos ao longo do tempo. Infelizmente, notamos nos dias atuais que o diálogo está morrendo. Em grande parte das famílias não há conversa entre pais e filhos, entre vizinhos e amigos. Até mesmo em nossas redes sociais, vemos discussões e debates, opiniões formadas e ninguém chega a um consenso. Qualquer assunto é motivo de discussão. Até mesmo partilhar o dia numa conversa de família tem se tornado um hábito cada vez mais distante. Felton Ears, professor de Psicologia Social e Medicina na Harvard T.H. Chan School of Public Health, foi coautor de um estudo que examinou como a qualidade da comunicação parental na infância pode ter efeitos duradouros na saúde mental na vida adulta. O estudo percebeu que crianças que experimentam uma comunicação positiva e envolvente com os pais têm menos probabilidade de desenvolver distúrbios de saúde mental quando adultos. Quantas vezes você já falou dos seus problemas para a sua família ou perguntou sobre as dificuldades deles? Precisamos nos conhecer, usar a ferramenta poderosa que é o diálogo para construirmos relações sólidas, sadias e duradouras. Externe aquilo que está sentindo, sejam sentimentos de alegria, de dor, de agonia, para que outros possam compreendê-lo e ajudá-lo caso seja preciso. Não deixe o diálogo morrer. Um amigo divorciado da esposa sempre convida seus filhos para sair, mas em uma das últimas vezes, um deles lhe perguntou: "Pai, por que vou sair com o senhor, já que todas as vezes que saímos juntos, o senhor só senta para beber e a gente nunca conversa?" Tenho a certeza que aquilo atingiu o coração daquele pai como uma flecha. Ele estava se esforçando para dedicar um tempo com seus filhos, mas havia uma enorme dificuldade de desenvolver um diálogo entre eles. Afinal, não é só o fato de estar perto,
mas de entender a realidade daquela pessoa que está ali. Talvez precisemos sair um pouco do nosso mundo e parar de tentar levar as pessoas para ele. O que quero dizer é, quando sair com seus filhos, tente levá-los ao mundo deles, a um parque, numa caminhada de bicicleta, fazer algo que ambos gostem, a fim de que possam partilhar bons momentos juntos. Dessa forma, poderão conversar e ganhar confiança. Guarde o celular e não deixe que nada roube sua atenção e tempo com eles. A maioria dos pais não sabe como se comunicar com seus filhos, principalmente porque muitos deles não receberam esse tipo de informação. Nós sabemos que a geração passada era uma geração rústica, mais grossa no seu modo de falar e agir. Lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, minha mãe queria que eu fosse estudar, mas o meu pai não queria. Ele queria que eu fosse trabalhar na lavoura. Mas não havia um diálogo, ele simplesmente mandava e entregava a enxada para irmos trabalhar. No final do dia, eu tinha um tempo para brincar, mas depois voltávamos à rotina, porque, segundo ele, escola era coisa de vagabundo. Quantas pessoas tratam melhor seus animais de estimação do que seus próprios filhos por não saberem conversar? Nós fomos crescendo assim, recebendo esse tipo de cuidado. Posso dizer que 90% das famílias não estão estruturadas o suficiente para conversar com seus filhos da maneira correta e apresentar uma maneira sadia de crescimento para eles. Queremos impor a nossa vontade e aquilo que achamos que é melhor para eles e ponto final. Não há problema na correção. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama. Como pais, precisamos corrigir nossos filhos, colocar limites em algumas de suas atitudes, porém de forma sábia, para que eles possam entender por que estão sendo corrigidos e para que aquela exortação vai servir. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Provérbios 3, 12. Não quero dizer que, como pais, não devemos impor certas coisas aos nossos filhos. Uma pessoa que cresce sem limites jamais é submissa a outra, nunca se responsabiliza, na hora da pressão se isenta. O pai precisa encontrar o seu lugar. Para exercer autoridade é preciso ter uma identidade de pai. Vamos falar mais sobre isso nos próximos capítulos. Capítulo 7. Uma identidade formada. Costumo contar a história de um jovem chamado Daniel. Ele foi tirado da sua cidade quando garoto e levado para uma terra estranha. Lá fizeram de tudo para mudar quem ele era. Mudaram a sua vestimenta, a sua maneira de falar, tentaram mudar até a sua maneira de comer e o seu comportamento em relação à adoração a deuses estranhos. Mas, em nenhuma das tentativas conseguiram mudar a sua identidade. Até seu nome trocaram, mas quando precisavam dele, tinham que chamá-lo de Daniel. Ele tinha uma identidade formada, e quando isso acontece, nada muda, nada abala uma pessoa. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel 1, 8. Ter uma identidade não significa ser perfeito. Ter uma identidade de pai não significa ser o pai perfeito. Mas ao assumir o papel de pai, você nunca vai errar nos mesmos erros. Sempre vai procurar melhorar e evoluir. Confrontamos pessoas com palavras duras ao questionar por que estão agindo de determinadas maneiras. E na maioria dos casos, essas pessoas tentam transferir de si a responsabilidade. Por exemplo, quando questionados por que os filhos comportam-se de tal maneira, os pais encontram desculpas e culpados, mas somos nós que damos destino e mostramos o caminho aos nossos filhos. Eu concordo que é muito difícil dar algo que não recebemos, mas temos hoje ao nosso alcance acesso a muitos livros, cursos, mentorias, palestras, vídeos e todo tipo de ferramentas para nos instruir acerca de assuntos sobre os quais tenhamos curiosidade. Se não temos conhecimento sobre o que desejamos, jamais vamos conseguir usufruir do que temos nas mãos. Nunca vamos saber usufruir do amor de nossos filhos se não soubermos como tratá-los, ou de um bom casamento se não soubermos como administrá-lo. Há casais que vivem há anos brigando, traindo-se mutuamente e jogando a culpa no outro.
nunca procuram consertar o erro e buscar formas de melhorar. Desgastam-se em discussões enquanto poderiam acertar, crescer e viver em amor. Eu comecei a namorar minha esposa com 23 anos de idade. Enquanto escrevo este livro, temos 9 anos juntos. Eu sempre soube que precisava aprender a ser marido. Precisei mudar e sacrificar muitas coisas em mim, mudar meu comportamento, ações, a fim de tornar-me um marido melhor para minha esposa. Quando chegou o tempo de ser pai, busquei em meu histórico algumas referências para a criação do meu filho e percebi que faltava muito. Eu nunca tive proteção da parte do meu pai, nunca tive direção, limites, educação ou base familiar estruturada. Não tive bons exemplos para seguir. Contudo, vendo que não poderia me espelhar na minha própria família, procurei mentores, pessoas que já haviam dado passos na minha frente, que já tinham vivido uma trajetória com Cristo, que tinham um bom currículo familiar, que já tinham errado, mas que já tinham corrigido os erros. E dentre tantas coisas, procurei conhecer a palavra de Deus para poder exercer da melhor forma o meu papel. Aqui deixo um conselho. Talvez você olhe para o seu histórico familiar e não consiga ver um sinalizador, uma baliza para iniciar o seu processo. Então, comece olhando para a palavra de Deus, porque antes de escolhermos o Senhor, Ele já nos havia escolhido. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. 2. Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Saiba que você é amado por Cristo. Alguém já o amou e o escolheu. Você já tem uma referência de por onde começar. Primeiro, comece olhando para si mesmo, importando-se, entendendo que você é diferente, é especial, é aceito, eleito e escolhido. Em Salmo 139:16 está escrito que Deus escreveu no livro da vida todos os nossos dias. Por isso, há um plano perfeito para você. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139:16. Descubra a sua identidade. Comece por você, pois toda mudança, todo propósito começa primeiro em nós. E é sempre tempo de mudar. O apóstolo e autor Adeildo Silva, em seu livro Roubadores de Infância, diz: apesar da vinha estar plantada e não estar dando frutos apesar do tempo, ainda temos oportunidade de mexer nas raízes. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, por que ocupa ainda a terra inutilmente? E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Lucas 13, 6-9. A parábola da figueira, descrita em Lucas 13, versículos 6-9, fala do Deus Todo-Poderoso no dia em que veio buscar os seus filhos e tirar da terra aqueles que não deram frutos. Jesus, como lavrador, entra nessa história dizendo que iria mexer nas raízes, nas estruturas, cuidar por mais um ano para que eles pudessem frutificar. Trazendo isso para a nossa realidade, para aquilo que quero aplicar, veja, assim como a vinha já estava plantada, muitas famílias já estão formadas. Contudo, muitos estão insatisfeitos com determinados pontos na vida familiar. Infelizmente, ao invés de buscar uma solução para tratar quaisquer que sejam as questões que geram as contendas e problemas, muitos acham mais fácil mudar de esposa, de casa, de cidade ou até mesmo de país. Preferem isso a tratar e cuidar, a fim de que venha o crescimento. Na parábola, o lavrador da terra, o servo que cuida da vinha, pede para que o Senhor dê mais um tempo para a figueira. Ele se propõe a tratar das raízes para que no próximo ano ela dê frutos. Como lavrador,
O que você percebe estar faltando para ver transformação na sua vinha, ou seja, na sua família? Talvez seja o simples fato de mexer nas raízes, naquilo que ela está absorvendo, ou melhorar a vitamina que ela toma, isso é, a informação, o conhecimento que ela recebe. Talvez você precise visitar o seu passado e arrepender-se de algo que fez, procurar onde colocou gatilhos mentais, onde feriu ou até mesmo onde influenciou no crescimento dos membros de sua família. O lavrador precisou mexer nas raízes daquela planta para que ela crescesse e desse frutos. Reflita agora. Procure em seu interior quais as ligações você fez ou situações que impediram o seu crescimento e, posteriormente, o que transferiu para os seus frutos, ou seja, para os seus filhos, ainda que de maneira inconsciente, simplesmente porque absorveu enquanto estava crescendo. O nosso caráter como homem, como marido, como pai, é formado à medida que crescemos, e durante o nosso crescimento absorvemos muitas coisas desnecessárias. A figueira estava plantada no lugar certo, junto com outras figueiras, sendo cuidada pelo mesmo servo. Porém, tinha algo em sua raiz que precisava ser mexido. Às vezes, nós já estamos conduzindo nossa família pelo caminho certo, apenas são necessários pequenos ajustes para que ela venha frutificar. Lembre-se, cada figueira é importante, cada uma pertence à sua plantação, faz parte do seu lucro. O servo deu uma nova chance para a figueira. Todos nós precisamos de uma nova chance. Quantas vezes o marido erra com sua esposa? E vice-versa, é claro. Incontáveis vezes pais e filhos cometem erros uns com os outros. Mas independente de quem está falhando, como pessoas que estão cuidando para o crescimento de todos, não devemos ficar apontando os erros. Pelo contrário, temos que apontar as melhorias. O servo poderia ter dito: corta logo essa árvore, já está me dando muito trabalho. Mas ele acreditou que se fizesse alguns ajustes e encontrasse o problema, no ano seguinte ela daria frutos. Talvez os erros que aconteceram dentro da sua família sirvam para ajudar as pessoas a crescerem. Então, ajuste esses pontos. Pergunte-se: por que aquela pessoa está errando novamente ali? Será teimosia, uma ferida aberta não tratada, uma mágoa contida, um ressentimento, uma vingança? Cada informação é muito importante para que haja amadurecimento, entendimento e relacionamento. Pare, ouça, entenda quem está do seu lado. Quando entendemos, conseguimos dar as respostas que cada um necessita, e então há uma mudança de mentalidade, consequentemente de comportamento. Há crescimento e amadurecimento. Os frutos melhoram, tornam-se bons, doces e saudáveis. Capítulo 8. Definindo alguns conceitos. O que é identidade? Antes de definir o que é identidade, preciso mostrar 5 tipos de identidade e como lidar com cada uma delas. Identidade 1. A que Deus lhe deu. O que faz com ela, eu aceito. Identidade 2. Imposta pelos pais e líderes. O que fazer com ela? Reciclar e absorver somente o que leva você ao propósito. Identidade 3. Cultural, de cidade, estado e nação. O que fazer com ela? Descartar e reciclar. Identidade 4. A forma que você se vê. O que faz com ela? Alinho o que vejo com a identidade que Deus me deu. Identidade 5. Como as outras pessoas o veem. O que fazer? Não se preocupe com isso. Mostre resultados. E, segundo o dicionário, identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes, mudando em função da reação social. Sua conceituação interessa a vários ramos do conhecimento, tais como história, sociologia, antropologia, direito, entre outros, e que tem, portanto, diversas definições, conforme o enfoque que se lhe dê, podendo ainda haver uma identidade individual ou coletiva, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou resgatada.
Nós precisamos ser nós mesmos, parar de nos moldar a um movimento, tentando parecer com alguém, imitando, fingindo, buscando a aceitação dos outros e de nós mesmos. Daniel, na Babilônia, escolheu não se contaminar com nada que havia naquela terra. Ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdinego foram reconhecidos pelo povo por suas atitudes de fé e temor a Deus. Eles sabiam de onde vinham, não eram escravos. Sabia que os deuses babilônicos eram falsos, que só havia um único Deus. Descubra quem você é em Deus, e independente do que pode acontecer na sua vida, permaneça íntegro. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tópico 2. O que é maturidade? Na psicologia, a maturidade vai além da simples passagem do tempo. Envolve a capacidade de interagir com o ambiente de maneira adequada, discernindo o momento e o local corretos para agir. Este conceito também inclui a compreensão do propósito na vida, onde a maturidade se manifesta na clareza em relação aos objetivos, direção e intencionalidade que contribuem para a sensação de uma vida que tenha sentido. Embora tenhamos o hábito de associar a idade à maturidade, no fim das contas não costuma funcionar assim, de maneira geral. Em vez disso, ela se revela na capacidade de enfrentar desafios, tomar decisões conscientes e contribuir de maneira responsável com o mundo ao nosso redor. A transição para a maturidade é marcada pelo distanciamento da dependência em relação à tutela e supervisão de adultos nas próprias decisões, e varia em diferentes contextos, tais como sociais, religiosos, políticos, sexuais, emocionais e intelectuais. Tópico 3. O que é paternidade? O dicionário define pai da seguinte maneira, do latim patre, também chamado de genitor, progenitor ou ainda gerador. É a figura masculina de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de uma linha ascendente de parentesco. Um pai geralmente é definido como um homem em relação aos seus filhos. Ele pode ser o genitor, alguém que desempenhou um papel ativo na concepção e ou na criação e orientação de seus filhos. Além da definição biológica, a palavra pai também pode se referir ao papel social e emocional desempenhado por um homem na vida de seus filhos, independentemente de terem ou não laços sanguíneos. O pai é frequentemente associado à proteção, orientação e apoio emocional na vida de seus filhos. No século XIX, o papel do pai na família era visto como crucial, sendo ele o responsável pela educação dos filhos, pelo sustento da casa e desfrutando de uma posição de autoridade. Era conhecido como o pai, professor, patrão. Entretanto, ao longo do século XX, as dinâmicas familiares mudaram e as mães começaram a assumir parte do controle financeiro, influenciadas por um modelo capitalista e individualista. Sabe o que essa mudança desencadeou? Uma transformação no papel paterno, culminando na figura do pai ausente nos séculos 20 e 21. Nos dias de hoje, o contexto social marcado pelo consumismo e uma dedicação intensa ao trabalho impõe desafios aos pais e, mais recentemente, também às mães, o que resulta num prejuízo no convívio familiar, causando impactos significativos na formação das crianças, onde muitas crescem se sentindo órfãs de pais vivos. Por isso, volto a dizer, o melhor lugar sempre será a mesa. O pai não ajunta seus filhos à mesa por causa do pão, mas sim por causa da comunhão. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. João 8,35. Resumindo, paternidade é voltar a exercer o papel do pai presente, ajuntando os filhos que estão perto e também os que estão longe, fazer com que haja relacionamento, proporcionando memórias e gerando valor na vida deles. Tópico 4. O que é propósito? Quando alguém encontra seu propósito, se gasta por ele. Gasta seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro e sua vida. Oscar Schindler,
entendeu seu propósito e teve papel crucial na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou conhecido por salvar mais de 1.000 judeus poloneses do extermínio nazista durante o Holocausto. Schindler era um empresário alemão que, inicialmente, aproveitou a situação da guerra para lucrar com a operação de uma fábrica em Cracóvia, na Polônia, usando mão de obra judaica barata. No entanto, ao longo do tempo, ele testemunhou as atrocidades cometidas pelos nazistas e, movido por um propósito existencial de salvar vidas inocentes, arriscou sua própria segurança para proteger os trabalhadores judeus em sua fábrica. Ele usou sua influência, suas conexões e uma quantia considerável de dinheiro para garantir que os judeus não fossem deportados para campos de concentração e, assim, evitou um destino terrível para eles. Esse homem entendeu seu propósito para aquele tempo e até hoje seu nome é lembrado. Posteriormente, sua história foi retratada no filme A Lista de Schindler. Também podemos citar José, filho de Jacó. Ele é conhecido por sua história registrada no livro de Gênesis. Passou por muitas adversidades, como ser vendido como escravo e enfrentar falsas acusações, mas sempre manteve sua fé em Deus. Ele sabia que o Senhor tinha um plano para realizar através da vida dele. E no futuro salvou não somente a sua família da fome, como também todo o Egito, usando a sabedoria que Deus lhe havia dado. Mas afinal, o que é propósito? É aquilo que você se desgastaria fazendo, mesmo se não ganhasse nada em troca, simplesmente por se sentir completo. Capítulo 9. Preguiça, distração e orgulho. Como construtores, enfrentamos 3 problemas que muitas vezes nos impedem de concluir nossa obra, de construir aquilo que queremos para as nossas vidas. Se você os vencer, começará e concluirá sua obra. A preguiça. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Ainda que não tenha nem chefe, nem governador, nem superior, contudo, sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimento, tendo em vista o inverno. Mas tu, preguiçoso, tudo o que sabes fazer é dormir. Quando é que te levantas e despertas? Deixa-me dormir mais um bocado, e continuas pestanejando mais um bocado. Cruzando mais um bocado os braços, ficando mais um bocado na cama. É assim que a pobreza te chegará, como um ladrão, sem te dares conta. A miséria te destruirá, como por um bandido. Provérbios 6, 6-11. O primeiro ponto se chama preguiça, e é terrível. Não é possível construir nada se não sairmos do lugar onde estamos. É necessário um sacrifício, um desgaste natural das suas forças. Veja, você precisa gastar energia para se relacionar, para construir, para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Por isso, meu conselho é: vença a preguiça, saia do lugar e vá fazer aquilo que é necessário. A formiga nos dá uma grande lição. Ainda que ela não tenha chefe, nem um governador, nem um superior para poder lhe dar ordens, ela sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimentos para o inverno. Veja que até a formiga respeita as estações. Ela sabe o tempo de plantar e o tempo de colher. No verão, ela trabalha bastante, estocando o alimento para, quando chegar o inverno, ter condições de sobreviver. Na sua vida não pode ser diferente. Você também não precisa ter alguém para bater nas suas costas e incentivá-lo todos os dias. A partir do momento em que entende o que precisa ser feito, deve deixar a preguiça de lado e meter a mão no arado para começar a agir. A formiga também nos ensina a não negligenciar aquilo que temos que fazer. Se nós desprezamos a correção da nossa família, a importância da nossa presença, a nossa atuação como pai, como homem, como marido, estamos deixando de lado a oportunidade de ensinar o caminho para os nossos filhos, a nossa obrigação de ser o provedor da casa. Os versículos que citei acima dizem que chegará o tempo em que o ladrão chegará de surpresa e você nem perceberá o que foi roubado. Quantas crianças, quantas famílias hoje estão destruídas simplesmente porque não houve investimento da nossa parte? Preguiça é quando queremos descansar muito mais do que precisamos, ignorando nossas responsabilidades. O preguiçoso inventa desculpas para não trabalhar e ainda dificulta o trabalho dos outros.
Claro que a pobreza alcança uma pessoa com essa característica e ela jamais alcança seus sonhos, quando os tem. No livro de Provérbios está escrito: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13, 4. A distração. O dicionário define distração como falta de concentração de sentidos no que se passa à sua volta. Uma pessoa distraída comete muitas falhas e algumas custam realmente caro. Como um dos pilares deste livro é falar a respeito de construção, imagine um construtor distraído, ou um arquiteto errando cálculos e métricas. Como não vão ficar os projetos deles? Os grandes edifícios, as casas de vários andares? Agora, imagine você distraído naquilo que está construindo. Quão grande será o prejuízo que causará quando errar? Durante algum tempo, trabalhei como soldador em uma empresa em Portugal, que prestava um trabalho para outro país, Luxemburgo. Após serem montadas as peças, nós as soldávamos e elas eram levadas para outra empresa onde eram pintadas. Depois disso, as peças eram colocadas numa carreta que saía de Portugal, atravessava a Espanha, a França e chegava a Luxemburgo. As peças, então, eram levadas até o local da obra e posicionadas em seus devidos lugares. Se as peças estivessem com a medida errada, imagine o desgaste e o custo de atravessar novamente a França, a Espanha e chegar a Portugal. E depois que estivesse na empresa onde eu trabalhava, a peça deveria ser cortada, extraída a solda antiga, montada e soldada, levada novamente para a pintura e deveria seguir para o local de destino. Imagine o prejuízo, gasto e desgaste em todo esse processo. A falta de atenção é terrível, pois além de parar a nossa construção, nos faz retroceder um pouco mais, gastar mais energia, mais recursos e impede que as coisas aconteçam no tempo certo. Imagine que o cliente que contratou o serviço da empresa tem um tempo determinado para concluir o projeto. Se a peça não é entregue na data marcada, a empresa pode receber uma multa. Olha a dimensão que as coisas vão tomando. Ah, mas é assim que acontece na nossa construção familiar, em nossos relacionamentos, na construção da nossa identidade. Por isso, precisamos direcionar o nosso foco naquilo que queremos implantar, a fim de que no tempo certo as coisas aconteçam. O orgulho. O coração orgulhoso há de fracassar. A humildade é caminho para a glória. Responder antes de escutar mostra insensatez e provoca o ridículo. Provérbios 18, 12 e 13. Não existe maior dificuldade em estabelecer relações na família ou na nossa sociedade do que tocar um coração orgulhoso. Você concorda? A Infopédia define orgulhoso como 1. Conceito exagerado que alguém faz de si próprio, vaidade. 2. Soberba, altivez. É o famoso sabe-tudo. Eu vejo grandes quedas de pessoas que têm tudo para ser bem-sucedidas simplesmente por não aceitarem conselhos ou admitirem que estão erradas. Provavelmente você deve conhecer alguém assim, que está caminhando para o precipício, mas não dá o braço a torcer. Como podemos lidar com isso? Normalmente, o orgulhoso prefere viver infeliz e se achar o dono da razão do que abrir mão da razão e ser feliz. Como falei anteriormente, o amor exige de nós sacrifício e renúncia. Sacrificar o seu orgulho será um dos principais passos para adornar seu lar. O ambiente muda quando decidimos mudar. Seus filhos terão prazer em conversar com você. Sua esposa estará ansiosa para chegar o fim do dia, simplesmente para estarem juntos compartilhando o que viveram separados. O amor é paciente e prestável, não é invejoso, não se envaidece nem é orgulhoso. 1 Coríntios 13, 4. Capítulo 10. Que grande tarefa! Ser pai não é uma tarefa fácil, é desafiadora, mas incrivelmente recompensadora. É quando verdadeiramente compreendemos o que é amor, é quando compreendemos o amor que Deus tem por nós. A facilidade em ser pai varia de pessoa para pessoa e é influenciada por vários fatores, incluindo a personalidade do indivíduo, o contexto familiar, o suporte social e as circunstâncias financeiras. Responsabilidade.
Ser pai envolve uma grande responsabilidade, desde a tomada de decisões para o bem-estar dos filhos até a provisão de suporte emocional e financeiro. Desafios emocionais. A paternidade pode trazer muitas emoções, desde a alegria e satisfação até preocupações e desafios emocionais. Lidar com as necessidades emocionais dos filhos e equilibrar isso com a própria vida pode não ser tão simples. Tempo e energia. A criação de filhos exige tempo e energia significativos. A capacidade de gerenciar as demandas diárias como trabalho, casa e família é desafiadora. Aprendizado contínuo. Ser pai muitas vezes envolve aprender constantemente. À medida que os filhos crescem, suas necessidades e desafios mudam, exigindo uma adaptação contínua. Apoio social. Ter um sistema de apoio, seja de familiares, amigos ou comunidade, pode facilitar a jornada da paternidade. Em resumo, enquanto a paternidade pode ser uma das experiências mais gratificantes da vida, não é isenta de desafios e é grande a nossa responsabilidade como pais, pois estamos formando filhos para Deus. O que fazemos hoje influenciará o futuro de cada uma dessas pequenas pessoas. Há homens e também mulheres que estão tão focados em suas carreiras que não veem a possibilidade ou mesmo o desejo de tornarem-se pais. Outros casais desfrutam de liberdade e um tempo de tranquilidade em seu relacionamento a dois que não querem trocar isso pelos encargos da paternidade. Enquanto isso, há outros que têm receio de não serem bons pais ou mães, valorizam muito mais seu tempo e espaço social. A paternidade não é sobre perder sua identidade. É uma jornada de aprendizado, é sobre cultivar um amor incondicional, criar um ambiente seguro e acolhedor para uma criança crescer e se desenvolver. Claro que um filho transforma um casal, mas com o tempo percebemos que a paternidade não se trata apenas de ensinar, mas também e principalmente de aprender. Na minha opinião, tem a ver ainda com envelhecer e não sentir-se só. Um testemunho de pai, por Pastor Marcos Bueno. Sou réu, confesso que não fui o maior exemplo como pai. Talvez reflexo da minha relação um pouco distante com o meu, visto que sou o 11º filho de 3 irmãos e meu pai já não tinha a mesma paciência e interação devido à idade. Claro que ser pai me fez avaliar todo este histórico. No entanto, o simples saber não foi o suficiente, pois somos resultados do saber e também de tudo que está em nosso entorno. O saber e sonhar algo novo e diferente dos nossos dissabores é o ideal. O que está em nosso entorno é o real, no qual vivemos. A decisão de mudar passa impreterivelmente por consequências alheias à sua vontade. Exemplo 1. Poderia ter dedicado mais tempo ao meu filho e menos à igreja institucional, acarretando na dispensa de meus serviços pastorais por parte da igreja, instituição, da qual pagava minhas contas, visto ser a mentalidade daquela época. Exemplo 2. Janailson decide simplesmente largar um emprego que lhe consome tanto tempo e fica a ver navios em um tempo de crise. Agora ele tem mais tempo para o Benjamim. Mas estar ao lado da família não é suficiente para amenizar as crises que lhe cercam. Sei que a vida é feita de escolhas, porém todas elas terão bônus e ônus. Talvez nem sempre sabemos o tempo certo para a tomada de muitas decisões certas, mas que foram decididas em momentos errados. Meu pai dizia uma frase: toma conselho com o vinho e decide com a água. Em outras palavras, no momento em que estamos suscetíveis emocionalmente, cabe apenas ouvir, e todas as nossas decisões devem ser tomadas com água, calculadas friamente. Já vi muita gente tendo diversos problemas por não saber o momento certo das decisões certas, e isso em todas as áreas de nossas vidas. Claro que passei pelo momento de querer ser um pai melhor, no entanto me vi engolido por algumas circunstâncias em que meu pai também se equivocou, ou não, pois valores são práticas presas a tempo, cultura e circunstâncias. Mais um exemplo. Valor: não matarás. Circunstância: a pessoa vê o filho ser atacado, ele irá ser morto. O pai tem condições de defender o filho, e a condição é matar o assassino antes que o filho seja morto.
O valor está preso a uma circunstância que o ser humano só conhece verdadeiramente quando provado, não somente através do saber. Costumo dizer uma frase: só conheço meu caráter até onde ele foi provado. Então, quando alguém diz que não foi bom pai, procuro entender o mundo em que viveu, o mundo em que está vivendo, o que pode ser mudado agora a médio ou longo prazo. Desafio a pessoa a estabelecer metas em que a relação pai e filho sejam construídas e sentidas de forma aprazível no decorrer dessa construção. Ser pai me fez entender muito mais sobre a paternidade de Deus, sobre a relação da negação do meu sentimento em prol de algo maior que meu filho não entende, quando Deus rejeita a oração do passar o cálice. Quantos cálices temos que deixar nossos filhos passarem para que eles cresçam em favor de algo maior? Quantas lágrimas derramamos e nos quebramos em ter que ver nossos filhos passarem pelo cálice? Quantas vezes temos que ver nosso filho ir e nós, como pais, apenas confiamos no amor que demos e observamos de longe, esperando que ele tome a decisão de retornar aos braços? Ser pai é algo tão sublime que abarca N questões que fogem do meu conhecimento de vivência em muitos ângulos. Não existe curso para ser pai, ele é vivido e cada um tem sua história que certamente irá contribuir com a do outro. Aprendo muito com o meu filho e trago comigo lições doloridas. No entanto, aprendi a lidar com elas, com o tempo e suas circunstâncias. Um dos meus maiores problemas foi ser pastor em casa. Isso daria horas e horas de um tema profundo para quem vive do altar há mais de 30 anos e tendo que se desprender de valores que me foram passados como verdades. Não podemos mensurar o tamanho dos problemas das pessoas. Cada um tem infinitos comportamentos históricos diferentes. E o que dizer? Precisamos mostrar para cada uma delas, independente do seu histórico, que são maiores do que seus problemas. Se você tiver identidade, maturidade e paternidade, nada poderá parar o seu caminho. Capítulo 11. Os papéis e a importância de ser pai. Os pais desempenham vários papéis importantes na vida de seus filhos e na dinâmica familiar. Aqui estão alguns dos principais. 1. Provedor. Um dos papéis fundamentais do pai é o de ser provedor, ou seja, aquele que trabalha para garantir as necessidades básicas da família, como abrigo, comida, educação e cuidados de saúde. 2. Protetor. O pai tem a função de proteger seus filhos, zelando por sua segurança física, emocional e psicológica. Isso envolve estar presente, oferecer apoio e proporcionar um ambiente seguro para que os filhos cresçam e se desenvolvam. 3. Modelo de comportamento. Os pais são modelos para seus filhos. Eles têm a responsabilidade de ser exemplos de caráter, ética, honestidade e empatia, ajudando a moldar o desenvolvimento moral e social das crianças, ensinando-as a resolver conflitos e trabalhar em equipe, por exemplo. 4. Educador. Os pais têm um papel importante na educação de seus filhos. Devem acompanhar seu progresso escolar, participar de atividades escolares e incentivar o aprendizado. Além de ensinar habilidades práticas como ler, escrever e resolver problemas, também precisa transmitir valores, crenças e conhecimentos culturais. 5. Apoio emocional. Os pais devem fornecer apoio emocional e afetivo para seus filhos. Devem estar presentes para ouvir, encorajar e apoiar em momentos de alegria, tristeza, sucesso ou desafio. 6. Disciplinador. O pai desempenha o papel de disciplinador, estabelecendo limites e regras claras para orientar o comportamento das crianças e ensinar a importância da responsabilidade e do respeito. 7. Companheiro e amigo. Além de todas as responsabilidades, o pai também deve ser um companheiro e amigo de seus filhos, participando de atividades que são importantes para eles, compartilhando interesses em comum e fortalecendo os laços familiares. Esses papéis podem variar conforme a cultura,
contexto familiar e as características individuais de cada pai, mas é importante que os pais estejam presentes e comprometidos em atuar da melhor maneira possível, contribuindo para o desenvolvimento saudável e feliz de seus filhos. A importância do pai. Como já foi citado anteriormente, a presença e o envolvimento do pai são fundamentais para o desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos e para a dinâmica familiar como um todo. O pai, serve como um modelo de identificação para seus filhos, especialmente para os filhos do sexo masculino. A presença de um pai envolvido e amoroso ajuda os filhos a desenvolverem uma autoimagem positiva e a aprenderem comportamentos e valores importantes. 2. Colabora no desenvolvimento emocional das crianças, pois a sua presença e apoio fornecem segurança emocional, ajudando a criar um ambiente onde os filhos se sentem amados, valorizados e protegidos. 3. Estabelece limites e disciplina, complementando assim o papel da mãe na educação dos filhos. A figura paterna equilibra a dinâmica familiar, pois promove uma estrutura estável e segura para as crianças. 4. Estimula a autonomia e a independência. Diferente da maioria das mães, os pais costumam ter uma abordagem diferente que visa promover a independência dos filhos. Ele os encoraja a assumir riscos, calculando que não vão causar danos, é claro, desenvolver habilidades, muitas físicas, e aprender com as experiências. 5. É apoio à mãe em diversos aspectos, compartilhando responsabilidades, estando presente em momentos importantes na vida dos filhos, brincadeiras, atividades escolares, datas e celebrações familiares, por exemplo, contribuindo para o bem-estar de toda a família, criando memórias significativas e fortalecendo os laços afetivos familiares. 6. Promove o desenvolvimento social, pois estimula o desenvolvimento social das crianças, incentivando a interação com outras pessoas e proporcionando oportunidades para a prática de habilidades sociais. 7. É uma influência na formação da personalidade, contribuindo para a construção da autoestima, confiança e identidade. 8. Transmite valores e crenças. Como pais, esse é o nosso dever, ensinar o que é certo e o que não é. Nós os ajudamos a desenvolver um senso de identidade cultural e espiritual e pedimos todos os dias que o Espírito Santo nos guie ao que é bom e correto para repassarmos este ensinamento a eles. É inegável a importância e influência que o pai tem na vida dos filhos. Pais comprometidos desempenham um papel vital na construção de lares felizes e saudáveis e no fortalecimento do núcleo familiar. A presença e o envolvimento são fundamentais para o desenvolvimento saudável e equilibrado de cada membro da família. Conselhos finais. Esteja presente, dedique tempo e atenção aos seus filhos. Procure conhecer os interesses, habilidades, personalidades e necessidades de cada um, pois isso fará com que você os apoie de maneira mais adequada e os compreenda em um nível mais profundo. Reserve tempo para momentos de qualidade, seja brincando, conversando, lendo ou participando de atividades que eles gostem. Comunique-se. Muitos pais apenas dão ordens, mas Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Respeito é essencial, mas esteja disposto a ouvir suas preocupações, ideias e opiniões e compartilhe seus pensamentos com eles também. Explique as razões por trás das regras para que eles possam entender as consequências de suas ações. Seja um modelo. Como é o seu comportamento moral, ético, de valores? Você é responsável, respeitoso, honesto, tem palavra? É empático com os outros ou apenas você detém toda a verdade? Seu filho aprende muito mais com seus atos do que com o que você diz. E mais uma coisa, cuide-se, cuide de sua saúde física, mental e emocional. Busque o equilíbrio entre suas responsabilidades parentais e as outras áreas de sua vida. Conclusão. Quero finalizar este livro com a mesma afirmação que fiz no começo. Estamos sempre construindo.
Assim como numa obra, alguns investem uma grande quantia financeira, outros nem tanto, e os resultados geralmente podem ser comprovados a olho nu. A diferença numa casa feita às pressas, com pouco cuidado no fundamento e pouco investimento, fica bem diferente de uma outra a qual teve o zelo do seu construtor em detalhes externos e internos. Espero que, se a construção da sua família precisar de ajustes, você tenha sido incentivado a começar hoje mesmo. Que o seu coração possa buscar ansiosamente por conhecer mais de Deus e aquilo que Ele tem para a sua vida em todas as áreas. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, é como se encontrássemos a peça principal do quebra-cabeça. Depois disso, todas as demais peças encaixam-se mais facilmente. Antes de tudo, sua identidade deve ser de filho de Deus, filho amado, filho próximo. Depois, como marido, feche as brechas que podem ter sido abertas ao longo de anos de relacionamento conjugal. Não abra mão do seu papel como homem no casamento, não transfira suas responsabilidades. Talvez você pense, mas a minha mulher sabe resolver essa e aquela questão melhor do que eu. Então é sempre ela que fica à frente desses negócios. Dentro de um casamento, o homem e a mulher são fundamentais em suas funções, mas inverter papéis é o plano do maligno para que tudo que começa errado termine ainda pior. Ele anseia pelo fim da família, mas o Senhor Deus fez tudo perfeito. Desejo que, como pai, você seja o melhor que os seus filhos podem ter, mas não acredito que um homem consiga desempenhar bem esse papel sem antes fazer o papel de bom marido. Tudo bem se você precisar amadurecer, somente faça. Descubra o propósito para o qual Deus o designou. Não permita que a frustração, a preguiça, a distração e o orgulho o impeçam de chegar no lugar que Ele preparou para você e seu lar. Entre tantas informações, histórias, exemplos, definições de termos que você encontrou neste livro, tudo vai se resumir em uma única coisa: aplicação. Logo, você só terá o resultado que almeja, levando em conta tudo aquilo que leu se aplicar. Eu deixo um convite para você. Faça um mergulho em autoconhecimento, descubra a sua identidade, eleve o seu nível de maturidade e exerça a tão sonhada paternidade. Lembre-se que essa construção não para em você, mas começa em você e transborda sobre a vida dos seus. Que o Senhor o direcione e lhe dê sabedoria para colocar em prática tudo o que é necessário.